Salve, salve, galerinha do sétimo ano! Professor Couto na área, tudo beleza com vocês? Moçadinha, abram para mim lá na sua apostila na página 260. Lembre, agora estamos com a apostila 2. O módulo 7 vai falar assim, ó: filogenia, uma forma de representar a evolução. Bem, moçada, a nossa apostila 1, nós encerramos ela com três conceitos muito importantes para a gente prosseguir agora com a 2. Você tem que lembrar comigo sobre Lamarck, lembra? A lei do uso e desuso. Depois nós falamos de Darwin, aquela parte super legal da seleção natural. E por fim nós falamos sobre a especiação, o fato de você fazer novas espécies. Então, a base do nosso estudo agora vai ser total em cima desses três pilares que a gente já viu. Belezinha? Vamos seguir lá então. Vamos lá então, moçada. Falando sobre a árvore da vida. O que é essa árvore da vida? O que é a filogenia? Aqui no teu slide você pode ver ali no ladinho esquerdo um desenho bem legal. O desenho está mostrando um pequeno animal na base desta árvore. E lá em cima você tem a letra A, B, C, D e E. Repara para mim, o animalzinho que aparece, ele é o animal que é dito como ancestral comum. Ele é ancestral comum de outros animais, no caso dos animais que são representados pelas letras lá em cima. Sendo assim, a gente vai pensar da seguinte maneira: o primeiro ser vivo, ele era muito simples. Então esse animalzinho ali, ele era o mais simples. Os animais que descenderam deles, nesse caso, né, eles já tinham algumas modificações. Então, por exemplo, se você olhar a letra B, o animal representado pela letra B, ele adquiriu característica cauda felpuda, que o ancestral comum não tinha. O animalzinho C, ele adquiriu a característica orelhas grandes, que também o ancestral comum não tinha. E o animalzinho D, ele possui a característica bigodes, que o nosso amiguinho ali de baixo não tinha. Então, essa representação gráfica é a árvore filogenética, tá? Espécies com características semelhantes, elas têm maior parentesco entre si. Essa é a ideia desta árvore, representar toda uma linha evolutiva, mostrando as características adquiridas com o passar do tempo, ok? Pessoal, a gente vai dar mais uma olhadinha em um outro exemplo de árvore filogenética. Então veja ali, primeiro passo que a gente deve fazer, vamos analisá-la inteira, ver quem está sendo envolvido nesse processo e vamos olhar a base dela. Como essa árvore é um pouquinho mais complexa, não se preocupe com essa quantidade de nomes, tá? Vamos bem devagar. Primeiramente, a base ali está falando notocorda. Nós vamos aprender lá no terceiro bimestre, tá? Que a notocorda, ela serve como um eixo de sustentação de alguns animais no desenvolvimento embrionário. Então repare ali, temos a lampreia, o peixe, o anfíbio, o réptil, a ave e o mamífero. Nesse caso, a característica mandíbula apareceu pela primeira vez com os peixes. Os anfíbios tiveram a característica coração tricavitário. Coração tricavitário é aquele coração com 3 cavidades, tá bom? Só para ilustrar, o coração nosso ele tem 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Agora os répteis ali, eles tiveram o ovo amniótico com queratina. O que significa isso? É um ovo resistente que ele pode ser colocado no solo. Os anfíbios deixavam seus ovos dentro da água. Os répteis conseguiram deixar esse ovo para fora. Então isso é uma das características evolutivas deles. As aves, elas possuem ossos pneumáticos, ou seja, ossos com espaços dentro em que cabe ar, e sacos aéreos. Tudo isso é característica para poderem voar. E os mamíferos, representados ali pelo cachorrinho, ele possui pelos e glândulas mamárias. Então, todas essas características representadas ali, ó,
mandíbula, coração tricavitário, ovo amniótico, queratina, ossos pneumáticos, sacos aéreos, glândulas mamárias e pelos. São características que foram sendo adquiridas com o passar do tempo nessa linha evolutiva, tá bom? Então o ancestral comum, ele está representado lá embaixo, tá? A única coisa que esse ancestral comum tinha de característica era a notocorda. Depois, com a evolução, com a seleção natural, o que nós tivemos? O aparecimento de todas essas características. Podemos dizer que todos esses animais que eu mostrei aqui em cima para vocês, eles têm parentesco com, no caso, um ancestral comum, alguém lá do passado, né? Que nós não temos mais o registro, tá? Apenas fósseis podem ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça nessa grande linha evolutiva. Beleza, moçadinha? Partindo agora para a página 261, vamos lá com os ancestrais comuns na evolução. Pessoal, ancestral comum. O que nós temos que pensar aqui? Quando Darwin comentou com a gente sobre seleção natural, Darwin falou que a seleção acontece pela ação do ambiente. Então, o ambiente seleciona os indivíduos. Lembra que tinha uma coisa muito importante para você saber? O ambiente seleciona os indivíduos mais aptos, tá bom? Não me vem com aquela história que o ambiente seleciona os mais fortes. Isso não funciona assim. O ambiente seleciona os indivíduos mais aptos. Então, uma vez que esses indivíduos mais aptos sobrevivem, quando eles se reproduzem, os seus descendentes vão herdar muitas dessas características, tá? E conforme a gente mostrou num outro desenho para vocês que eu trouxe aqui embaixo, repetindo ele, nós temos o processo da especiação. Então veja comigo lá, vamos relembrar ele. Você tem um grupo de indivíduos e uma barreira geográfica acontece ali. Essa barreira geográfica separa eles, eles são submetidos a pressões ambientais diferentes e eles vão se reproduzindo, vão deixando seus descendentes. E se porventura a gente voltar a juntar essas duas populações, ao passar do tempo eles acumularam tantas características diferentes que eles não podem mais se reproduzir. Essas duas populações não podem mais se reproduzir porque elas são diferentes. Elas foram submetidas a pressões ambientais diferentes. Mas pensa aqui comigo, olhando o desenho. Está vendo essas duas populações novas aqui da direita, as duas últimas, as duas bolinhas? Elas têm ancestrais comuns. O ancestral em comum dela é aquele grupinho lá do lado esquerdo, aquela bolinha do lado esquerdo, tá? Esse ancestral comum, tá? Ele que originou essas populações. Essas espécies são aparentadas evolutivamente, tá? Então, é assim que funciona. No nosso caso, a gente pode abrir isso para muitas coisas que eu vou mostrar agora para vocês. Moçada, se a gente pegar ali a página 262 e ler "O ser humano descende do macaco", o que você pode dizer agora? Pessoal, olha essa árvore filogenética, tá bom? Veja todos os bichinhos que estão lá em cima, ó. Símios do Novo Mundo, símios do Velho Mundo, gibão, orangotango, gorila, chimpanzé e homem. Pessoal, você pode dizer que o ser humano descende do macaco? Bem, não é assim que funciona, porque o ser humano não é um descendente direto do macaco, tá? O que aconteceu? Se você olhar essa filogenia, o homem e o chimpanzé, eles são mais aparentados. Olha, o homem e o chimpanzé são mais aparentados do que o homem e o gorila, ou o próprio chimpanzé e gorila. Nesse caso, eles são descendentes de um primata ancestral, alguém lá, um ancestral em comum, alguém mais primitivo, tá? Mas a gente pode dizer que o ser humano e o chimpanzé têm apenas parentesco próximo, tá bom?
Não quer dizer que o ser humano descende do macaco, não. Nós temos parentes com ele, no caso. Fechou, moçadinha? Tranquilo. Moçadinha, agora deixo para vocês um convite super especial. Você vai fazer a atividade 1 da página 262. Essa atividade vai mostrar mais ou menos para nós sobre a especiação, aquela coisinha que você já está sacando bastante sobre barreira geográfica separando um grupo de indivíduos, ok? Faz essa atividade para mim e nós vamos corrigir já na quarta-feira, fechou? Na nossa próxima aulinha síncrona, nós vamos trocar ideias sobre a correção desse exercício aí. Vamos lá, galerinha, vamos interpretar uma filogenia. Bem, nós estamos trabalhando agora com a página 263, ok? O que nós temos aqui? Galera, nós temos um desenho de leões, em que você tem o ancestral comum, é o leão Z. Vejam que ali está escrito que o ancestral comum é imaginário. Por que ele é imaginário? Pessoal, esse leão já foi extinto. Então nós vamos supor nessa imagem que nós sabemos como que ele era, tá? Nós sabemos hoje em dia que é difícil de você saber exatamente como que eram esses animais extintos. Mas para a gente fixar a ideia, faz de conta que a gente sabe certinho como que ele é. Galera, olha esse leão Z aqui. Repare que a árvore filogenética sobe e ela se divide. Então, quando ela sobe, você está vendo ali que todos os descendentes têm a mesma característica. Quando ela se divide, ela vai para dois lados ali. Conta para mim, qual que é a característica comum a todos os leões? O leão A, B, D e C. O que eles têm que o ancestral Z, o leão Z, tem em comum? Repare a ponta da cauda, galera. Ela é comum a todos eles. Vamos dizer que ele puxou essa característica do leão Z, lá do seu ancestral. Mas, repare que o leão B, D e C são diferentes de A. Então, algumas características deles não são comuns com A. Então, a seleção natural operou aí, dividindo o leão A em um grupo, o leão B, D e C em outro grupo. Porém, o leão B e D, eles têm um parentesco em comum ali, eles têm algumas características. Você pode até dar uma olhadinha ali, as suas patas são de uma coloração mais escura. Então, essa característica é deles. Agora, o leão C, ele é isolado, ele foi para uma outra linha evolutiva, para um outro ramo, e isso separou. É assim que nós vamos começar a ler a árvore filogenética. Olhamos o ancestral comum, vemos a característica dele em compensação, em comparação com os outros seres e a maneira que eles se dividem, tá bom? É como se fosse uma árvore. Os galhos mais próximos têm parentesco mais próximo. Os galhos que estão mais distantes mostram essa separação daí, tá bom? Com características diferentes no caso. Valeu, galera! Eu quero deixar um desafio para vocês, galera. Nós já temos uma atividade para fazer e agora eu vou deixar mais uma atividade 2 da página 265. Esse é um exercício desafio, por quê? Porque ele está trabalhando bem dessa árvore filogenética e ele vai trabalhar ali no caso com os primatas, tá? Vai colocar também o ser humano ali na questão. Então quero que vocês deem uma olhadinha para a gente poder corrigir esse exercício no nosso próximo encontro, tá? O nosso próximo encontro na aula síncrona vai ter muito debate sobre isso e por favor me tragam suas principais dúvidas. Moçada, vamos treinar isso que a gente viu com um exercício bem difícil, tá? Um exercício bem elaboradinho aqui. Esse exercício foi elaborado pela FUVEST, uma instituição muito importante, lá em 2009, tá? Uma árvore filogenética evolutiva ou da vida é uma representação gráfica que organiza os seres vivos de acordo com seu grau de parentesco evolutivo. Espécies com maior semelhança ou proximidade evolutiva se localizam em ramificações,
grupos evolutivos mais próximas. Analise a figura abaixo que mostra um modelo de árvore filogenética com as relações evolutivas entre alguns seres vivos e assinale a proposição correta. Galera, ele está mostrando os 5 reinos animais ali pra gente, ó. O reino Monera, que tem as algas e as bactérias. O protista, que tem os protozoários, os fungos, as plantas e os animais. Vamos olhar as alternativas, vamos ver qual que é verdadeira. Os fungos e as plantas pertencem ao mesmo grupo evolutivo? Galera, olha a imagem. Fungo está num ramo, planta está em outro. Então, eles não pertencem ao mesmo grupo evolutivo, não tem como. B. As plantas e os animais pertencem ao mesmo grupo evolutivo. É a mesma coisa que a gente acabou de ver na letra A. Planta está em um ramo, enquanto animais estão em outro. C. As bactérias deram origem a todos os seres vivos. Bem, aonde que estão as bactérias? Lá no Monera. Sendo assim, ela é o ancestral comum a todo mundo ali, ó. Então essa letra C faz sentido, C de couto. Os insetos e os anfíbios pertencem a diferentes grupos evolutivos. Galera, inseto e anfíbio pertencem a diferente grupo evolutivo? Não, galera, eles são todos do grupinho ali dos animais, então não é diferente não. E a letra E é a mais maluca de todas. Os fungos deram origem a todos os seres vivos? Bem difícil, né? Porque os fungos fazem parte de um ramo à parte, tá? Eles estão lá de ladinho, não tem como eles darem origem a todos eles, não. No caso desse exercício, nós vamos ficar com a letra C. Muito bem, moçadinha. Pessoal, dando uma finalizadinha aqui, vamos dar uma revisada de novo nisso que a gente viu, porque é importante. Aqui nessa figura de cima, eu trouxe uma árvore filogenética para vocês bem explicadinha. Tá vendo ali, ó? Nós temos o ancestral e os seus descendentes são o número 1, o 2, o 3 e o 4. Repare que o ancestral é mais antigo, ou seja, está no passado, e os seus descendentes são os mais recentes. Agora, se você olhar ali do canto esquerdo, embaixo da sua tela, você tem a linha ancestral e quando a nossa árvore ramifica, a gente fala que ocorreu um evento de especiação, alguma coisa que fez eles ficarem diferentes. Então, você consegue comparar com a imagem de cima. Agora, olha que divertido. A figura da direita, embaixo, ela mostra ali como que acontecem as histórias, né? Ou seja, a linha de evolução desses bichinhos. Repare que o indivíduo número 4 ali, ele tem uma história, ele tem um ramo. Então, se você pegar o número 4 até chegar no ancestral, forma um caminho. Esse número 4, ele tem um caminho em comum com o 3. Então, use essa imagem de baixo aqui para você ver essas características. Olha lá, só substituir a letra A, B, C por, no caso ali, como se fosse o número 2, 3 e 4. O número C é o 4, o B é o 3 e o A é o 2. O 3 e o 4, então, ó, a história única de B é a história única de 3. A história única de C é a história única de 4, tá bom? E o tracejadinho ali, ó, é a história compartilhada do 3 e do 4 que você vai encaixar. Ou seja, são os caminhos que a gente faz para ler isso aí. Fechou? E agora, para encerrar todo esse raciocínio nosso, eu trouxe aqui um outro cladograma com diversos animais para você analisar comigo. Então, repare lá, vamos achar todo mundo o ancestral em comum. Ele está localizado ali no ponto de ramificação mais antigo, lá embaixo. Então, repare que na parte verde ocorreu uma ramificação, ocorreu uma especiação ali, ó, gerando os tubarões de um lado e um grupo do outro lado ali pela bolinha azul.
Essa bolinha azul sofreu também especiação, dividindo os grupos em demais espécies. Então nós conseguimos fazer esses caminhos, essas leituras, tá? Com todas essas dicas eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Se você não conseguir, se você travar em alguma coisinha aí, anota no teu caderno a tua dúvida e na quarta-feira a gente vai esclarecer tudo isso aí para vocês, tá bom? Valeu, moçada, bons estudos, façam atividade da apostila, é muito importante pra gente, tá? Vamos fixar bem essa ideia aí e vamos detonar, tá bom? Um abraço do Couto para vocês e toda a sua família. Digam tchau pra mim. Tchau.